Então, agora o versículo 4, que aqui começa uma coisa fenomenal. Vejam, gente, aqui é a fala de Deus, tá? Abacuque está lá da torre de vigia, não literalmente, Não. né? A ideia é: eu vou me pôr em alerta, da mesma forma como um vigia tinha que ficar, né? Eu vou ficar Guardando a alerta. cidade, é o camarada que está ali na torre e passa a madrugada inteira sem saber quando vai acontecer. E não vou sair enquanto meu turno não terminar. E tem que ficar atento, né? E o turno de Abacuque terminava quando? Quando Deus respondesse. E aqui chegou a resposta. No versículo 4, Deus diz: olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmos confiam. De quem que Deus estava falando? Tanto dos babilônios, que ele já tinha dito ali, que o Deus deles era a força, quanto dos perversos de Israel. Exato. Então Deus está dizendo para Abacuque: olha para essas pessoas que confiam em si mesmos. Mas eu vou te dizer uma coisa. E aqui a NVT, eu acho que ela deu uma patinada na tradução. A tradução clássica aqui, ela faz diferença. Ela faz diferença, porque na NVT fala: o justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. Na realidade, essa não parece a melhor tradução, porque dá até uma ideia de, tipo, meu comportamento é como se eu tivesse um mérito, eu vou viver pela minha fidelidade, quando na realidade a melhor tradução é a que a tua fala. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Então, o começo do versículo 4 estava super legal na NVT. Estava bem explicado. Da mesma forma como o teu lá antes falava caldeus, o meu já fala Babilônia, já está traduzido, né? Mas aqui a interpretação que foi dada não é a ideal. É isso mesmo, o justo viverá pela fé. E este versículo revolucionou a história. A história da humanidade, digamos assim, né? Porque a gente pensar que foi justamente essas palavras que Paulo usou, depois Martinho Lutero usou, quer dizer, que modificou todo vamos falar de geopolítica aí, né? Do planeta, porque o Ocidente, ele está marcado aqui por essa questão, né? Como é que foram o tempo das descobertas, a divisão dos países, a Europa como ficou dividida, e a perseguição dos cristãos, o descobrimento das Américas, o povo, as colônias americanas, enfim, é um monte de coisa, né? Então, o justo virá pela fé marca aqui toda a humanidade, né? É um divisor de águas, quase. É exatamente o que Paulo fala em Romanos 1,17. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que desde o começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, e ele está citando Abacuque, o justo viverá pela fé. E aqui a NVT pôs pela fé e não pela fidelidade a Deus, como colocou aqui. São tradutores diferentes, tá, gente? Não é sempre o mesmo tradutor. Até porque o Novo Testamento é grego e o Antigo Testamento é hebraico. E a proposta, muitas vezes, da tradução mais popular é deixar mais simples a compreensão. Só que nesse caso aqui, não ficou tão rica a tradução, né? Ela perde algumas características. Porque fidelidade a Deus, quando eu falo fidelidade a Deus, eu penso no meu comportamento reto, justo, piedoso. Então eu penso em mim e não em Deus. Quando eu ponho o justo viverá pela fé em Deus, é bem diferente. Agora vejam, né, você estava falando que isso mudou. O Novo Testamento, ele se baseia nisso. Agora, sabe o que é interessante? O Talmud é um comentário rabínico do Antigo Testamento, que para o judeu é Bíblia, né? Que eles não creem no Novo Testamento. Mas sabe que o comentarista de Abacuque disse que esse versículo daqui, ele resume os 613 mandamentos da lei de Moisés. Ou seja, arrogante, perverso, não dura. Quem dura é quem vive pela fé em Deus. Por isso que Paulo, né, que era um fariseu, conhecedor, ele cita Abacuque também.
Então é bem interessante mesmo. Agora, vejam, né? Vai continuar aqui Deus falando a respeito de como as riquezas são traiçoeiras. E é interessante porque, como Deus tinha dito antes ali, não vai demorar muito tempo para isso, vai ter o tempo certo, tá? Ou seja, eu vou punir Judá, mas a punição de Judá vai acabar. É essa mensagem que Deus está trazendo. Não fica olhando para o arrogante, para os babilônios, achando que eles são indestrutíveis, que eles não vão acabar, que eles vão. Exerçam a fé de vocês em mim nessa palavra que eu estou dando. Exatamente. E uma hora vai chegar. E aí começa a usar isso, né? Isso. Agora Deus vai dizer assim, então se prepara, porque o aviso é este. Ai. Então, quer dizer, são 5 ais. Ou seja, presta atenção, porque é assim que cai os arrogantes.